deixar para vocês uma breve porção da Sagrada Escritura. Eu tenho um desejo no meu coração de, nesses dias em que nós vamos fazer as nossas reuniões online, a gente poder ocupar o tempo da meditação falando um pouquinho da vida de José, que é um personagem muito importante do Antigo Testamento e muito querido por todos nós. José, ele é filho de Jacó, filho de Raquel. Ele tem um papel muito importante na história do povo de Israel, na história de Gênesis, porque o ministério que ele desempenhou fez com que o povo de Israel saísse da terra das suas peregrinações e fosse conduzido até o Egito, onde eles passaram ali cerca de 4 séculos convivendo com o povo egípcio ali na terra de Gósen, e dali eles enfrentaram futuramente a escravidão, quando um faraó que não conhecia José subiu ao trono. E através desses eventos nós temos toda a história que é contada no livro do Êxodo, quando Deus, por intermédio do ministério de Moisés, ele tira o povo com o braço forte do Egito, trazendo para aquele povo a libertação. José, ele era, pelo que nós lemos na Escritura, o filho favorito de Jacó, o filho favorito de Israel. José, ele tinha 17 anos quando ele surge com força no texto bíblico, e ele se destacava de muitas formas e de muitos modos dos seus irmãos no texto bíblico. Nós observamos, por exemplo, no texto, que Israel demonstra claramente que tinha um apreço diferenciado por ele. A Escritura Sagrada diz que José presenteou José com uma túnica talar de cores, e esse presente que foi dado ao menino causou ali uma desavença enorme entre os seus irmãos, que percebiam claramente a posição que José ocupava em detrimento aos demais irmãos. É interessante nós observarmos no texto que José, desde os primeiros versículos, ele se destaca pelo fato de que ele traz más notícias dos seus irmãos a seu pai. Com isso, nós observamos que ele carregava consigo valores morais importantes, valores morais firmes, e que faziam com que ele não abonasse as más obras que os seus irmãos praticavam. E todas as vezes que ele notificava ao pai de que isso estava acontecendo, acontecia ali um grande alvoroço na família, e os ciúmes que os irmãos tinham dele aumentava cada vez mais. Esse cenário ficou ainda mais delicado quando a Escritura fala que José teve 2 sonhos, e nesses 2 sonhos, a sua posição de autoridade com relação não apenas aos irmãos, mas também a toda a família, fica ainda mais evidente. No primeiro sonho, José observa que o seu feixe de trigo, que ele colhe, ele é maior que o dos demais irmãos, e que o dos irmãos se ajoelha perante o seu feixe. Isso mostra que dentro do plano de Deus, José teria uma posição de autoridade, apesar de não ser o irmão mais velho. No segundo sonho, José vê o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele, o que ficou claramente notado na família, que o sonho significava que seu pai, sua mãe e todos os seus irmãos também se dobrariam perante a grandeza que Deus haveria de lhe dar. Esses sonhos causaram um verdadeiro alvoroço na família, a ponto de José ser chamado de o sonhador. E quando chega nesse ponto da história, a Escritura mostra que os irmãos começam a tramar para, de alguma forma, prejudicar José e até mesmo diminuir a importância dele na família, e o texto mostra ali tudo que eles intentaram fazer. Na sequência do texto, nós vemos que os seus irmãos saem ao campo para o trabalho, e o pai manda que José vá até eles para descobrir o que eles estão fazendo. Ele é encaminhado ali em busca dos irmãos, não os encontra, e a Escritura fala que ele encontra ali um homem, e ao perguntar para o homem dos seus irmãos, o homem fala que os mesmos estão ali em Dotã, e José vai em direção a eles, e antes mesmo de ele chegar, os irmãos avistam a sua aproximação, e eles então tramam uma forma de poder acabar com a vida de José. Dentro desse cenário, eles lançam José dentro de uma cisterna que a Bíblia é enfática em mostrar que está sem água dentro dela, e então eles intentam matar José, mas com toda uma movimentação que acontece ali, com 2 irmãos em especial, O primeiro deles é Rubem, o segundo deles é Judá. Nós vemos que a trama ela é desfeita, e então é
identificado que o que vai ser feito com José é vendê-lo para uma caravana de ismaelitas que estavam passando ali naquele momento. Os irmãos, eles fazem com que o seu intento seja realizado e José é vendido como escravo para os ismaelitas, e ele vai sair da sua terra e vai ser encaminhado para o Egito, onde ele vai começar então a porção mais negra, a porção mais difícil da sua história. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nós paramos para pensar é que mesmo aqueles que são escolhidos por Deus e eleitos por Ele, podem passar por algumas situações aflitivas, e muitas vezes essas situações aflitivas estão devidamente de acordo com o tamanho do ministério, do chamado e do papel que eles vão desempenhar dentro do plano soberano de Deus. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas que são fiéis a Deus, que obedecem a Deus, não passarão por nenhuma forma de aflição. Mas, pelo contrário, Jesus Cristo ele deixou claro que os seus discípulos enfrentariam aflições no mundo, mas que diante dos cenários adversos da vida deveriam ter bom ânimo. Então, mesmo aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, glorificá-lo, honrá-lo, haverão de passar por dificuldades, e nós precisamos estar preparados para isso. Infelizmente, nós convivemos com uma sociedade e com uma geração de cristã muito mimizenta, que não sabe encarar dificuldades, que não sabe encarar desafios, que abandona a fé pelos motivos mais fúteis que existem. Mas a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor, é uma comunidade peregrina e sofredora. E enquanto ela está no mundo, ela vai enfrentar uma quantidade imensa de adversidades e carecerá da graça de Deus para poder suportar as batalhas, os enfrentamentos que ela terá. José certamente estava com a sua fé renovada no Deus de seu pai, e apesar de todos esses cenários catastróficos que ele estava enfrentando, nós observamos que a Bíblia não mostra nenhuma forma de variação de temperamento, de emoções de José, mas uma estabilidade assim considerável. E eu acredito que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, entendemos a sua soberania, entendemos que Ele está sentado no seu trono, governando todas as coisas, a nossa alma pode encontrar repouso, paz e segurança, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a guerras e a circunstâncias que não parecem ser tão favoráveis. Eu quero dizer para você nesse momento, mesmo em situações não favoráveis, Deus é favorável na sua vida. Mesmo em situações que parecem adversas e conflitivas, existe um Deus que mostra o seu favor para você, um Deus que mostra o seu favor para o povo que Ele escolheu, e por conta disso, você que crê no Filho de Deus, você que crê em Jesus Cristo, pode encontrar segurança no Senhor, pode encontrar força em Deus para permanecer de pé em meio às tempestades, em meio às dificuldades, que nessa oportunidade você sinta no coração o renovo da parte de Deus, o renovo da confiança, o renovo da alegria, porque Deus está contigo por onde quer que você andar. Eu observo no texto também, e isso é muito importante, você ter nessa introdução da história de José um vislumbre que muitas vezes nós estamos cientes dos planos que Deus tem para nós, mas nós não mensuramos o preço que esse plano vai exigir da gente. Observe com muita clareza que Deus mostra para José a envergadura do papel que ele desempenharia, mas talvez José não havia entendido ainda que isso lhe custaria alguns reveses, algumas provas, algumas dificuldades. Apesar disso parecer um jargão, e eu quero que você me perdoe se soar como um jargão para você, mas é um fato e ele tem que ser apresentado, a forma como Deus prepara pessoas comuns para destinos extraordinários é através da experimentação. Deus nos submete a experiências que podem ser alegres, que podem ser tristes, mas muitas vezes essas experiências são provas para poder fortalecer a nossa musculatura espiritual. Então, quando José está sofrendo ali o revés com o tratamento discordial dos irmãos, Deus está preparando ele para lá na frente governar pessoas e saber lidar com a autoridade, muitas vezes no meio do conflito. Quando José está enfrentando ali a oposição da sua família, ele está antecipando na sua própria experiência de vida a antecipação e as batalhas que ele enfrentaria com a fome que viria sobre o Egito e com outros fatores que seriam difíceis para serem administrados. Em todos esses momentos,
em todas essas circunstâncias, Deus está fortalecendo a musculatura espiritual de José para que ele consiga encarar o baque do que ele vai enfrentar. Então, querido, todas as vezes que você se vê em momentos aflitivos, em momentos de dificuldades, você tem a opção de se desesperar, e eu não quero que você faça isso. Ou você tem a opção de confiar no Deus que você serve e começar a pensar da seguinte forma: de que maneira essa situação que eu estou enfrentando está contribuindo para o propósito que o Deus soberano já determinou para a minha vida. José precisava entender, embora eu acho que no meio da aflição e com a imaturidade que ele tinha pela sua pouca idade, talvez ele não tenha enxergado isso. Mas o texto convida eu e você a percebermos que, embora a gente esteja vivendo o hoje para a glória de Deus, Deus conhece o nosso amanhã e para nos preparar para o que vem, Ele tem que trabalhar na gente hoje. Talvez Deus esteja trabalhando na sua vida. Confia. Talvez as provas chegaram e você não sabe o que fazer. Confia. Talvez as situações estão sendo diferentes do que você planejou na virada do ano. Confia. Você pode ter perdido o controle, mas Deus permanece no controle da sua vida e a sua alma pode repousar nele para a glória do nome do Senhor. O terceiro aspecto que eu vejo aqui, talvez seja uma aplicação bem pessoal, mas talvez sirva. Eu acredito que José poderia não ter contado os sonhos dele. Quanto mais ele divulgava o que Deus estava fazendo, o que Deus estava lhe mostrando, mais animosidade ele causava. Irmãos, eu sirvo ao Senhor há 22 anos. E desses são 12 anos praticamente de ministério pastoral. E eu venho aprendendo uma coisa. Nós vivemos numa sociedade onde tudo está muito escancarado, muito evidente. As pessoas fazem vitrine demais, mostram muito, falam muito. E elas não têm dimensão do quanto que isso gera animosidade, inimizades, inveja e tantas coisas. Então, eu tenho aprendido com Deus nos últimos anos a aparecer cada vez menos, a fazer com que cada vez menos de mim, da minha história, das minhas escolhas, dos meus dilemas, fique evidente para as demais pessoas. Eu estava conversando com um casal de amigos que certamente vai assistir esse culto, eu acredito. E eles estavam partilhando um pouco do que eles estão passando e eu lhes aconselhei naquele momento de uma conversa amiga, fraterna, para que eles mostrassem menos do que eles estavam passando. E eu disse para eles, hoje talvez algumas pessoas pensem que eu sou muito ativo em rede social, mas eu não mostro nem 1% do que eu vivo ali. Por quê? Porque quanto menos a gente mostra, mais facilmente a gente trabalha com calma e com quietude. Nós precisamos trabalhar de tal modo ocultos em Deus que o nosso trabalho, por si só, faça barulho pela gente. Eu me recordo que no momento em que eu precisei tomar uma decisão muito importante na minha vida, eu estava orando a Deus e estava com a decisão prestes a ser tomada e eu ouvi no meu momento de intimidade com Deus, de oração, a doce voz do Espírito Santo. E ela disse assim para mim, meu servo, não fale nada, não mostre nada, não comunique nada, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Aquela frase entrou no meu coração de uma forma tão forte e eu conduzi uma escolha bastante delicada da minha vida com respeito à minha família por cerca de 3 meses, sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo. E isso me trouxe paz, me trouxe quietude para que eu conseguisse tomar as decisões mais racionais possíveis e com isso beneficiar as pessoas que estão sob a minha responsabilidade no meu lar e indiretamente as pessoas que convivem comigo ministerialmente. Então, eu quero dar um conselho para você com essa palavra aqui. Fale menos, apareça menos, mostre menos, cuidado com amizades, cuidado com quem se aproxima de você somente para sugar você. Nós, enquanto cristãos, devemos ser servos de todos para a glória de Deus, tal qual Jesus Cristo foi o servo por excelência, nós servimos também. Mas existem pessoas que não querem apenas que as sirvamos, mas que vivamos em funções delas, e isso faz com que a gente perca 1 milhão de oportunidades de sermos bênção na vida de outras pessoas e de conseguirmos conciliar a nossa própria devoção, a nossa própria intimidade com Deus. Então, cautela com aquilo que você fala, com aquilo que você diz, com aquilo que você mostra. Nem todo mundo é seu amigo, entenda isso. Deus é o nosso amigo. As pessoas espirituais de oração maduras que estão conosco, nos fortalecendo na experiência comunitária da igreja, são nossos amigos. Mas tem gente
que só quer ver o circo pegando fogo. Por isso, ó, fique quietinho para a glória de Deus. Eu também observo aqui a forma como Deus soberanamente age para poder poupar José de situações maiores. Você veja no desenrolar do texto e no seu desenvolvimento que a intenção de fato dos irmãos de José era levá-lo à morte. É interessante o texto. O texto de José, contando a sua história, é rico em detalhes. Parece que o Espírito Santo queria que os autores bíblicos não perdessem nada para tudo ficar de aprendizado para a gente. Você veja que eles pegam José e imediatamente tiram a capa dele, dizendo para ele, olha, você pode se julgar o favorito do pai, mas não é querido pela gente. Nós vamos mostrar isso tirando aquilo que simbolizava para nós o seu sentido de autoridade sobre as nossas vidas. Eles arrancam a capa. Podem ter tirado a capa de José, mas não tiraram a fé nem o Deus de José. As pessoas podem tirar a nossa capa, mas aquele que nos sustenta está sentado no trono, e dali ninguém tira ele. Aleluia, louvado seja Deus. Eles lançam José numa cisterna. Para que serve uma cisterna, irmãos? É para guardar água. Só que a Bíblia fala claramente que a cisterna estava sem água. E eu pensei, fiquei matutando aqui. Por que a Bíblia fala isso? Talvez para a gente inferir devocionalmente no texto que se ela estivesse cheia de água, José poderia morrer afogado por não saber nadar. Então vejo aqui, ó, pequenas ações soberanas de Deus. Então a cisterna que você vai ser jogado, José, não vai ter água. Depois nós vemos os dois irmãos tendo palavras ali maduras para evitar que o pior acontecesse. Mais uma vez, o Deus soberano, o Deus que preserva, o Deus que cuida dos seus escolhidos, o Deus que preserva os seus eleitos, agindo de modo que aquela experiência que já era por si só traumática, ela não fosse tão difícil de ser superada. Nós não temos como imaginar ou pensar as coisas que Deus tem feito e agido para que o pior não chegue a nós. Louvado seja Deus, aleluia. Acredito que Deus está falando com você. Pode estar difícil a situação, mas Deus está agindo para que o pior não aconteça. Assim foi com José. Deus tinha escolhido José para ser dele. Deus tinha um plano para desenvolver através de José e que seria desenvolvido porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, a ação soberana de Deus começa a se mover de uma forma invisível para que o plano dele se concretize. A Escritura diz que, operando Deus, quem impedirá? Por que será que naquele exato momento passa uma caravana de ismaelitas indo para o Egito, que seria o centro dos eventos que haveriam de acontecer e aonde José seria indispensável na concretização do plano de Deus de preservar a semente da nação israelita? O que é isso, meus irmãos? É o Deus soberano agindo, movendo milimetricamente as peças do seu grande propósito soberano de salvação, do grande plano redentor que ele tem de levar a cabo a salvação do seu povo, acontecendo diante dos nossos olhos. Ah, se você pudesse imaginar as coisas que você não vê, mas que Deus está fazendo, as coisas que você não entende, mas que estão acontecendo para a glória do nome dele. As coisas que você só vai discernir na eternidade, mas que Deus fez para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Porque a vida não diz respeito a gente. Tudo é para a glória de Deus e tudo diz respeito a Cristo. E todo esse movimento que está acontecendo aqui é a execução do plano redentor de Deus que culminaria na morte, na ressurreição de Jesus, aonde Deus haveria de reunir para si aqueles que ele escolheu para ser dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você observa que em todas essas ações nós estamos vendo Deus agindo para que o seu propósito se cumpra. Eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos não é um Deus fraco, não é um Deus que pede licença. Eu não creio nesse Deus. Eu creio num Deus que faz o que ele quer, quando quer, que é poderoso para agir, um Deus que tem o controle do leme que conduz a história, um Deus que está conduzindo milimetricamente
todas as situações para que o seu nome seja glorificado na vida do seu povo, para que o seu nome seja glorificado em cada momento em que nós vivemos e em cada experiência que nós passamos, para que a sua glória seja manifesta em nós, por nossa obediência, por nossa fidelidade, por nosso comprometimento com a sua causa. Até esse momento, nós estamos vendo os primeiros movimentos de Deus para levar José aonde Deus havia determinado que José estaria. Hoje, numa aplicação bem prática para nós e fazendo uso dos eventos que nós estamos enfrentando, nós estamos diante aí de um surto epidêmico de um novo vírus, o Covid-19, o coronavírus, e todos nós estamos apreensivos, tentando entender o que está acontecendo, tentando entender por que isso está havendo, tentando entender por que esse mal chegou, e eu acredito que não cabe a nós gastarmos energia com conjecturas, mas discernimos em oração o que Deus está querendo nos mostrar. Discernimos em oração o que Deus está querendo dizer. Eu observo já algumas coisas. Primeiro, Deus está evidenciando agora se nós carregamos valores cristãos firmes realmente. E o primeiro deles é o de entendermos que na hora da aflição, quando o dia mal chega, a nossa segurança deve estar nele somente. Você está orando? Está lendo a Bíblia? Está buscando a Deus? Você está conservando valores morais cristãos? Você está sendo solidário com o sofrimento do seu semelhante? Você está preocupado com a situação do mundo e orando para que Deus intervenha, para que menos vidas sejam ceifadas, para que menos famílias sofram? Você está disposto a oferecer-se como um instrumento que Deus pode usar nesse momento para orar por alguém, para ajudar alguém, para socorrer alguém? Essa é a hora que Deus determinou para que fique evidente para nós a qualidade dos nossos valores cristãos. Também é uma chance que Deus está nos dando para curar a igreja do templismo, daquela necessidade de estarmos numa casa de oração para vivermos a fé. A fé tem que ser vivida 24 horas por dia. Quando acordamos, quando estamos no trabalho, na escola, a cada momento nós estamos adorando a Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional não é 1h30 de programação religiosa, mas é uma vida transformada pela mensagem do Evangelho e que é vivida para a glória de Deus. Hoje, estamos tendo a oportunidade de fazermos isso na nossa casa, no culto doméstico, na oração, na leitura bíblica em família. E agora, com esse conteúdo sendo disponibilizado nas redes, a gente vai chegar em lugares que a gente nem imagina. Deus está fazendo algo no mundo, Deus está fazendo algo na igreja, e você não pode ficar de fora disso. E por fim, eu percebo que não cabe agora fazer aquela pergunta, por que Deus está permitindo esse sofrimento? Porque nós sabemos, irmãos, que não existe esse papinho de que porque Deus permite o sofrimento do justo. Deus permitiu o sofrimento do justo uma única vez, que foi quando Cristo morreu para nos dar salvação. E ele fez isso porque aquele justo estava se oferecendo em sacrifício para morrer pelos nossos pecados. De Deus, nós não merecemos nada. Nós somos simplesmente pecadores que carecem da sua misericórdia, carecem da sua graça, e precisamos nesse momento verdadeiramente refletirmos sobre os nossos caminhos, nos arrependermos dos nossos pecados, buscarmos a ajuda de Deus e entendermos que, embora a situação pareça estar atípica e fora do controle, está perfeitamente no controle daquele que nos salvou, daquele que nos ama, daquele que nos perdoou e que nos deu em Cristo uma nova vida para ser vivida para a glória do teu santo nome. Louvado seja Deus. José não estava entendendo que no meio daquela tempestade, no meio daquele vendaval, havia um plano de Deus em execução. E nós podemos estar num cenário muito parecido. Talvez seja a hora preparatória de Deus para a igreja. E o vendaval vai atingir a gente, mas a gente vai passar. Debaixo da graça de Deus, a gente vai passar. Talvez alguns dos nossos pereçam, adoeçam, percam a vida e sejam recolhidos no grande jardim de Deus, mas isso será lucro para eles, que na presença de Deus é melhor do que aqui na terra. Mas nós que estivermos aqui com prudência, com zelo,
procurando exercitar valores cristãos sólidos. Nós vamos passar por essa tempestade, adorando a Deus, intercedendo pelas pessoas e entendendo que, embora hoje seja assustador, Deus tem um amanhã para as nossas vidas. Deus tem uma nova manhã, um amanhecer glorioso reservado para aqueles que confiam no seu nome. E eu quero viver isso, e eu quero que você viva também. Que o Senhor Deus nos ajude nesse momento a, em oração, confiarmos nele, confiarmos na sua palavra e entendermos que o seu plano perfeito vai se concretizar na nossa vida e que não existe nada que possa impedir que esse plano se concretize. Deus ainda é Deus. Deus sempre será Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe em nome e para a glória do Senhor Jesus.